Olá, meu nome é Lauro Parente, eu sou da Clearvox. A Clearvox é uma empresa de gestão de relacionamento e reputação para empresas do mundo jurídico. E eu estou aqui hoje pelo canal Arbitragem, numa parceria onde a gente desenvolveu uma série de vídeos chamado Fora dos Autos. A ideia desses vídeos é discutir assuntos que impactam a vida dos advogados, impactam a vida das pessoas envolvidas no mundo jurídico, com destaque à arbitragem, que é o nosso foco, mas que não são diretamente ligadas à prática jurídica. Então a gente escolheu para esse vídeo a questão das lives, como você participar, os cuidados que você deve tomar ao participar de uma live, como falar, como posicionar a câmera e uma série de outras pequenas dicas. Para me ajudar, eu convidei o Fernando. O Fernando é o responsável aqui na Clearvox pela parte de audiovisual, ele é produtor, tem experiência enorme com isso, com entrevistas ao vivo, com lives, com EAD e tudo mais. Então eu queria dar um oi para o Fernando e agradecer muito a disponibilidade dele aqui hoje. Tudo bom, Fernando? Beleza, Lauro. Muito obrigado por me convidar aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa parte tão importante que é a câmera, o áudio, né? Como participar de uma live de forma profissional. Acho que é até interessante você começar falando, né, Lauro? Porque você tem essa experiência com organização de eventos, então toda essa parte pré-evento, o que você tem a dizer pra gente? Legal. Então, a gente tem visto uma série de lives sendo organizadas, é uma ferramenta importantíssima, é uma iniciativa fantástica. Eu acho que nesse momento onde as pessoas estão isoladas e imaginando que esse vídeo aqui vai ficar para depois, ou seja, quando isso tiver acabado, a live, o webinar, são instrumentos de relacionamento e contato, seja com seus clientes, seja com seus colegas, seja com a sua equipe, com o seu time. Então, para organizar essa live, você tem que tomar alguns cuidados antes mesmo da própria live. Então, o que a gente tem visto? A gente tem visto uma série de lives que têm sido organizadas com arte super bacana, bem feita, com tudo ótimo, a foto dos palestrantes, o tema bem claro, e às vezes a pessoa peca em colocar um link para acessar a live. Então assim, você tem que tomar primeiro esse cuidado, para por onde o seu público vai assistir essa live. Então ele vai ter que entrar num link e assistir a live numa data e num horário. Esse link tem que ser um link amigável, então não coloque numa arte que seja uma arte, um JPEG que vai ficar preso numa rede social, não coloca ali um link enorme com uma série de códigos, que são os links que o YouTube tem dado pra gente. Então assim, a gente entende perfeitamente isso, mas tome esse cuidado. Ao fazer isso, colocar um link amigável, deixar um link preso no seu próprio post, ou seja, você consegue ali clicar e acessar direto. Outra coisa importante é o tempo de antecedência de uma live. Então tenta pensar aí em alguma coisa que gira em torno de 10 dias, uma semana. É o que a gente tem percebido que funciona. Por quê? Muito mais que isso, você se perde na agenda das pessoas, que é o ativo mais importante para você obter de alguém, seja nesse momento ou seja sempre. Então, 10 dias, uma semana, não muito mais que isso, e também não muito menos que isso. Você lançar uma live hoje para daqui 2, 3 dias, você não vai conseguir com que as pessoas se programem. É uma dificuldade aí que você vai encontrar. Outro problema que a gente tem visto em algumas lives é o seguinte: na melhor das intenções, a pessoa convida uma série de palestrantes. Então você convida lá 5, 6, 7 palestrantes e esses palestrantes não têm o tempo suficiente para falar. Então não adianta nada você convidar as pessoas com a melhor das intenções, gente com muito conteúdo, gente que fala super bem, mas se você não dá para eles o tempo que eles têm para falar. Então toma cuidado com isso, separa com as pessoas com o tempo certo e organiza isso. A gente tem feito os nossos testes aqui e o nosso número é que entre 3 a 4 pessoas é um número bacana de palestrantes. Outro ponto importante a ser observado é a segurança do link que você divulga para os seus ouvintes, para as pessoas que você quer que participem dessa live, desse webinar. A gente tem visto uma profusão de novas ferramentas, muitas delas ainda são novidades para as pessoas, nem todo mundo usava isso no passado e está passando a usar agora, o que é válido, o que é ótimo, mas toma cuidado com o link. A gente tem percebido alguns casos como
um link de uma ferramenta de reunião que é divulgado e nesse momento está tendo uma outra reunião da mesma empresa e as pessoas passam a acessar uma reunião interna da empresa. Isso pode gerar problemas até mais sérios para o seu escritório do que propriamente só um misunderstood ali na questão da própria live, entendeu? Outra coisa, na live, o debate e a troca de ideias funciona muito melhor. Porém, tem que tomar alguns cuidados. Então, se você combinar antes, é legal você combinar que tipo de deixa você vai dar para cada um dos palestrantes. Então, olha, agora fala você, agora fala... Como vocês não estão no mesmo ambiente, essa interação é mais difícil. Então, combine com os demais membros desse debate como que você vai passar a palavra para cada um, que tempo cada um vai ter, em que momento cada um vai entrar. Uma dica que a gente tem insistido nos nossos é o seguinte: evite ficar mais do que 10 minutos falando. Por quê? A gente tem percebido até nas medições que a gente faz de audiência, das lives que a gente tem promovido, que mais do que 10 minutos de um palestrante só falando, o interesse cai. E isso não tem nada a ver com a qualidade do palestrante, nem tampouco com a profundidade do que ele está dizendo. Mas tenta bater mais bola, trocar com os demais, para a coisa ficar mais dinâmica e mais fluida. Outra, também tudo isso que a gente está dando aqui são dicas que a gente conseguiu perceber nesse curto período, entendeu? Outra coisa importante é a duração. A gente acredita que mais do que 2 horas é muito tempo. Você não consegue prender atenção, você não consegue... A audiência vai caindo e você transforma a sua live num negócio muito longo e às vezes até meio chato. Então, assim, para recapitular, tentar botar uma quantidade razoável de pessoas, evitar muita gente, ainda que você tenha interesse, ainda que tenha muita gente para falar do assunto. Então 3, 4 é um número que a gente tem visto funcionar bem. Se o assunto não se esgotar, fraciona essa live, faz 2 dias, fala, hoje a gente vai discutir o item A e amanhã a gente vai discutir o item B, cada um tem 1h30, 3 pessoas vão falar hoje, 3 pessoas vão falar amanhã. Dessa forma você consegue trazer todo mundo que você quer e fracionar isso de um jeito que fique curto, porque a internet ela tem uma outra dinâmica. Eu organizo evento há mais de 20 anos, eventos em sala, com todo mundo junto no mesmo local. E claro, a dinâmica é outra, a gente faz evento de dia inteiro e tal, mas a pessoa tá lá, ela se prepara para aquilo. A live, ainda mais nesse momento, ela tá tentando lançar mão de um momento onde as pessoas estão no intervalo ali do seu trabalho. Então tenta condensar isso no máximo que você puder, no máximo que o tema permitir, e se o tema for muito extenso, fraciona isso, faz mais que um, entendeu? Um outro ponto importante que muita gente tem esquecido, a gente percebe isso quando assiste uma live, é uma reunião antes dessa live. Então assim, faz uma reunião, conversa, um call que seja, um vídeo para testar e combina, olha, eu vou começar falando, eu vou falar sobre isso, eu vou abordar sobre aquilo, eu vou te perguntar aquilo outro, porque quando você tem uma pré-ajuste, a fluidez disso é muito melhor, o debate flui melhor, o debate é mais interessante, a questão de abrir para perguntas do público vai depender muito da ferramenta que você utilizar. Então, você depois, com a ferramenta que você utilizar, é interessante abrir para perguntas, sempre lembrando que se as perguntas forem num volume muito alto, você vai desagradar um ou outro que não vai ser respondido, mas paciência, você pode depois tentar entrar em contato e mandar a resposta e tudo mais, e isso funciona mais interessante. O Fernando tem uma visão mais de diretor, então ele consegue enxergar o audiovisual e tudo isso de uma maneira muito mais profissional. Então eu vou passar a palavra para o Fernando, a gente já combinou isso aqui antes, ele vai dar para vocês uma visão de pequenas dicas e pequenos ajustes que você pode fazer com o equipamento que você tem aí para isso funcionar melhor e para você ter a melhor imagem e o melhor retorno possível, entendeu? Fernando, mostra pra gente tudo aquilo que a gente conversou, eu acho que vai ser bacana para o nosso público aí. Beleza, Lauro, obrigado por me convidar novamente. Eu acho que existe formas bem fáceis, bem simples, algumas dicas bem simples que as pessoas podem utilizar,
que você não vai precisar de nenhum equipamento especial, você só vai precisar pensar um pouquinho, estruturar um pouquinho o que você vai fazer durante a live, né? Então eu vou dar aqui 2 dicas de áudio, 2 dicas de vídeo que já vão melhorar muito a forma como você aparece, como você é percebido. Primeiro de tudo, eu acho que o mais importante numa live é o som estar bom, né? Se as pessoas estiverem te ouvindo bem, elas já vão prestar mais atenção em você e não vão se irritar. O áudio, né? Quando a luz está um pouco ruim, as pessoas até desculpam, né? Ah, sei lá, tá ficando escuro, se a imagem estiver granulada, não tem tanto problema assim. Agora, se o áudio estiver ruim, né? Se o seu microfone estiver cortando, né? Por conta da conexão, ou se tiver um eco, ou um ruído muito, muito alto, que a pessoa não consegue te ouvir direito, isso sim vai deixar as pessoas, e você pode perceber pela sua própria experiência, provavelmente é isso que te irrita mais no áudio. Então, assim, formas simples de você ter menos problemas com áudio. A primeira delas é use um fone de ouvido. E assim, qualquer fone de ouvido, não precisa ser nenhum fone de ouvido especial. O fone de ouvido que vem com o seu celular, com o seu notebook. Por quê? Porque existe a questão do retorno do áudio, né? Então, quando você está fazendo uma live com alguém, você vai perceber que você vai falar vamos supor que você esteja usando o seu notebook. Ele está captando a sua voz pelo microfone dele, mas se você não tiver fone de ouvido, você está ouvindo a pessoa pela sua caixinha de som. Então, o seu microfone ele também vai captar esse áudio, né? E o que a maioria dos programas fazem, seja Skype, o Zoom, qualquer um desses, ele vai filtrar, ele vai tentar entender o que é a sua voz e o que é o retorno da outra pessoa, para não ficar aquele retorno infinito, né? Só que quando uma pessoa fala por cima da outra, isso fica quase impossível. Então, a voz corta, então as pessoas não se entendem. Então, o ideal é que você tenha um fone de ouvido, porque aí você garante que, pelo menos do seu lado, não vai ter retorno nenhum e as pessoas vão conseguir ouvir a sua voz de forma clara e cristalina. Uma outra dica pequena que simplifica muito e melhora muito a qualidade do seu áudio é que você fique próxima do microfone, né? Então, qualquer microfone que você use, por mais caro que seja, se ele estiver longe de você, ele vai soar mal. Por quê? Porque ele pega o eco da sala como um todo, né? Você vai ouvir a reverberação. Então, quanto mais próximo do microfone, melhor vai ficar seu áudio. Tá vendo que eu tô aqui bem pertinho do microfone, mas isso não funciona só para microfones profissionais, pode ser para qualquer microfone. Então, se você tiver o microfone que vem junto com o seu fone de ouvido, ele é ótimo porque ele fica aqui do seu lado, é quase um microfone de lapela, né? Mas se você tiver com o seu notebook, não deixa o notebook muito longe de você também. Pode deixar ele um pouquinho próximo de você, que ele é feito para captar a sua voz de uma forma boa, de uma forma que tenha qualidade. E agora a gente vai ver 2 exemplos de vídeo, né, do visual. E aí eu vou fazer um exemplo aqui, mostrar para vocês com relação à iluminação. Isso é uma dica que, enfim, não custa nada e vai te ajudar muito. E outra dica com relação ao enquadramento. Primeiro de tudo, a iluminação, né? Você tá vendo no exemplo aqui que a gente tem uma moça que está na frente da sua janela, né, de costas para a janela, e tá tudo bem, né? Você consegue ouvir ela, provavelmente você já viu alguma live assim, não tem nada de errado, só que olha a diferença quando a gente coloca essa janela na frente da pessoa, né? Quando você vira a câmera. Olha a diferença que isso faz. Então você vai ver que com uma simples mudança de posicionamento, como a qualidade está muito maior, né? E são coisas que às vezes você nem percebe, às vezes você não tem o que fazer, né? Às vezes o lugar que você tá não tem janela e tudo mais. Mas por que a janela? A janela é uma fonte de luz grande e fontes de luz grandes, elas tendem a te dar uma luz mais bonita, né? Fica que a gente chama de soft light, uma luz suave. A sua pele vai ficar mais bonita, não vai ficar sombras feias no seu rosto. Então, isso tudo faz diferença, assim, na hora que você tá fazendo. Então, fica de frente para alguma janela ou para a maior fonte de luz que você puder. E se você tiver à noite, o que você pode fazer em vez de colocar aquela lanterna, né, ou aquele abajur no seu rosto diretamente, que dá uma luz que fica algumas sombras estranhas, né? Você pode simplesmente fazer essa luz rebater numa parede branca e você ficar de frente para essa parede branca, né? Então, isso já vai ajudar muito a qualidade da sua luz e é uma dica que não custa nada e é só você fazer em 10 segundos, você já tem uma luz melhor. A outra dica é a altura da câmera, certo? Não preciso nem falar sobre você ficar centralizado na câmera, mas existe alguma questão com relação à altura da câmera, por quê? Qual que é o natural? Você tá no notebook, né? Então você coloca o notebook em cima da mesa, coloca a câmera na sua cara e
esse acaba sendo natural. Só que o que acontece é que o notebook estando mais baixo, você fica com uma visão, a pessoa como se a pessoa estivesse embaixo de você, né? O ponto de vista da câmera fica de baixo para cima. E aí você vê isso não é o natural, né? Quando você conversa com as pessoas na rua, você não fica olhando de baixo para cima para ela. Então, isso traz uma sensação ruim. O mais natural possível é você ficar com a câmera na altura dos seus olhos. Então, coloca aqui na imagem a gente está vendo, se você colocar alguns livros embaixo do notebook, você já vai ter uma imagem que você fica olho no olho. Se você notar aqui atrás, ó, quando a câmera está de baixo para cima, né, é uma coisa para você perceber se está na altura dos olhos ou não. As linhas do fundo estão meio tortas, tá vendo? Agora, a partir do momento que você alinha, fica tudo mais reto. Isso dá uma sensação muito melhor para quem está assistindo, certo? Então, são duas dicas simples, mas que fazem muita diferença para você que está fazendo uma live, fazendo um webinar, fazendo uma reunião. Então, essas são algumas dicas aí que você... dicas simples que você pode começar a aplicar a partir da sua próxima reunião. Certo, Lauro? Pô, legal, Fernando. Ótimo. Acho que ficou bem claro. São dicas que ajudam bastante. O Fernando tem ajudado em todas as lives que a ClearVox tem organizado. A gente organiza as lives do Hard Talk. Todas essas lives estão sendo transmitidas ao vivo no canal Arbitragem. Então, se você tiver dificuldade, precisar da nossa ajuda, procura, entre em contato com a gente através da ClearVox. Tanto eu, quanto o Fernando, quanto toda a equipe nossa pode te ajudar nisso. E é uma fase de mudança, ou seja, a gente está aprendendo, são ferramentas que já existiam e que agora estão sendo usadas com uma profusão maior, e isso está gerando diferentes adaptações. Então a gente aqui mesmo já teve, é o cachorro que late, é alguém que entra no meio, a gente está todo mundo trabalhando de casa nesse momento, mas eu acho que isso veio para ficar. Então, nada mais do que ter os mesmos cuidados que você tinha antes, quando você participava de uma reunião, participava de um evento presencial, e se preocupar com a sua imagem, porque no fundo é isso, você está projetando a sua imagem. E tem um agravante, normalmente essas lives elas ficam públicas, então ela ainda pode ser assistida repetidas vezes. A gafe que você cometia antes num evento presencial, ficava ali no evento restrito àquelas 100, 200, 300 pessoas que estavam lá. Hoje o que fica na internet não sai da internet. Então ter esse cuidado, ter esse zelo é super importante para você zelar pela imagem, tanto sua como profissional, quanto da instituição que você representa. Eu queria agradecer muito o Fernando pela disposição, agradecer o canal Arbitragem por dar essa oportunidade para a gente. Isso vai ser uma série de vídeos. Os próximos a gente vai discutir outros assuntos que também impactam aí a rotina dos advogados e não são jurídicos. E claro, vamos seguir organizando os eventos, seguir promovendo os debates dos temas que são jurídicos, que é o nosso foco. Então eu queria deixar um abraço para todo mundo, pedir para quem puder clicar, assinar o canal, repassar esse vídeo, que isso é importante para a gente. Quanto mais relevância o nosso canal tiver, mais fácil vai ser a gente divulgar os assuntos que são importantes da arbitragem. Então agradecer a todo mundo novamente e até o próximo vídeo. Um abraço. Obrigado, tchau, tchau.